Olá, muito bem-vindos a mais umas Conversas no Sofá, episódio 13 hoje. Já gravámos 13 episódios, já começa a ser uma rubrica com alguma tração. E hoje eu vou falar de Customer Support, essencialmente apoio ao cliente em Portugal e também aquilo que é a imagem de um cliente perante uma empresa em Portugal, a minha experiência sobre isso, vamos lá. Ora bem, o termo Customer Support significa essencialmente apoio ao cliente e nós não temos em português um termo que espelhe bem aquilo que eu vou falar, que é basicamente o Customer Care. O Customer Care é essencialmente a preocupação da empresa perante o cliente, em termos de imagem, de comunicação e de satisfação. E isto em Portugal não existe. Aliás, eu tenho vindo a falar daquilo que é a fraquíssima cultura empresarial e comercial em Portugal, o facto de dinheiro ser um tabu em Portugal, etc. E isto reflete-se claramente nas empresas. Não existe uma forma de... As empresas estruturalmente não têm um departamento ou uma pessoa ou até alguém que gasta umas horas por semana só a fazer essa tarefa. Essa tarefa simplesmente é descartada, o Customer Care. O Customer Care é essencialmente, como eu estava a dizer, a preocupação em que o cliente esteja bem servido, que esteja satisfeito, que a comunicação com a empresa seja eficiente e que passe efetivamente a comunicação, que a empresa passe a comunicação que quer passar. E no fundo isto resume-se a o cliente estar satisfeito. Eu vou relatar um bocadinho da minha experiência e o porquê de achar que não existe verdadeiro Customer Care em Portugal. Hoje a minha opinião pode ser um bocadinho polémica, pode ser um bocadinho corrosiva, mas é a opinião que eu tenho, e aliás estas conversas no sofá são quase conversas sem filtro. Não estou a fazer publicidade ao livro do Bruno de Carvalho, é mesmo o que é, são coisas sem filtro e portanto eu passo a minha opinião de uma forma totalmente genuína. Em Portugal de facto eu acho que isto não existe, o Customer Care, e acho que isso é simplesmente consequência da fraquíssima cultura empresarial e comercial que nós temos. A minha experiência ultimamente tem sido de que, como nós estamos de facto numa situação económica, em Portugal vivemos hoje numa situação muito, muito confortável, acho que todas as empresas que estejam num setor de atividade e que sejam mediamente bem geridas, no último ano tiveram um ano excelente, de facto não faltam clientes, não se ouve falar de crise, para já. Podem ver o meu vídeo sobre aquilo que é a bomba relógio do crédito à habitação em Portugal, eu teço algumas considerações sobre isso, mas essencialmente as empresas não se têm preocupado nada com o cliente e aquilo que me preocupa é que o valor do cliente tem vindo a reduzir imensamente para as empresas. Hoje um cliente para uma empresa vale muito pouco. E porquê? Simplesmente porque há muitos clientes e as empresas estão numa situação confortável. Uma empresa bem gerida, bem estruturada, bem pensada, terá sempre como base uma preocupação extrema para com o cliente. E mesmo numa situação económica muito favorável, essa empresa preocupar-se-á de certeza com o cliente e assegurará que o cliente está satisfeito, é a minha opinião. Eu tenho lidado nos meus investimentos imobiliários com várias empresas que fabricam alumínios, que fabricam empresas de tintas, por exemplo, vejo muito isto. Construtores também, embora eu use quase sempre os mesmos empreiteiros, como empreiteiros com que eu já trabalho há muitos anos, em pessoas da minha inteira confiança. Mas, por exemplo, empresas de alumínios, eu vou relatar uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Eu pedi 3 orçamentos diferentes. Em primeiro lugar, eu demorei imenso até receber os orçamentos dessas empresas, em primeiro lugar. E da terceira empresa nem sequer recebi nada, nem sequer recebi outro contacto. Das duas que recebi orçamentos, demoraram cerca de 3 semanas a chegar. São empresas novas, aliás, eu normalmente trabalho com empresas da minha confiança, mas destas não tinham de facto disponibilidade e disseram-me logo, doutor, é completamente impossível nós irmos a tempo de conseguir satisfazer esta obra. E dessas duas empresas que eu contactei, além de demorarem imenso a dar-me orçamentos, demoravam depois imenso a responder às minhas perguntas que eu tinha sobre os orçamentos e sobre a forma como eles iam executar a obra, etc, etc. E, portanto, foi uma experiência horrível. Eu apercebi-me que nenhuma destas empresas efetivamente
se preocupou com a minha satisfação como cliente. E é pena porque perderam um grande cliente. Eu tive que voltar a uma das empresas com a qual trabalho regularmente e tive que pedir, por favor, para eles me passarem à frente, e aconteceu, porque de facto sou um cliente relevante para essa empresa. Enfim, é uma experiência muito má. Eu acho que nós temos que elevar a cultura comercial e cultura empresarial em Portugal e, efetivamente, se é empresário, se tem uma empresa, o customer care, este termo que nós nem sequer temos em português, a preocupação com a satisfação do cliente deve ser uma prioridade número 1. Nós na Euro também cometemos falhas, não somos perfeitos e há clientes que nem sequer recebem uma mensagem nossa muitas vezes, mas é simplesmente porque recebemos muito mais mensagens do que aquilo que conseguimos retribuir, mas fazemos um esforço brutal para responder a toda a gente e para que, mesmo até aqui nos comentários do YouTube, eu tiro muito do meu tempo que poderia estar naturalmente a usar para gerar negócio para a Arrow, mas não, estamos a divulgar a mensagem do imobiliário e do investimento imobiliário em Portugal, mas fazemos de facto um esforço muito grande. Eu acho que esse esforço devia ser replicado por todas as empresas. Se é empresário, tenha atenção ao customer care. O cliente é a peça central de qualquer empresa. Sem os clientes, as empresas não existem. E é esta, no fundo, a grande mensagem que eu queria passar. Até para a semana, fique bem. Obrigado.